Bora, vamos iniciar a aula 8 do módulo 1. A gente vai falar de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. A gente ainda está falando de composição de movimentos, então a gente vai começar com esse aqui, que é o lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Tu lança um corpo na horizontal e a partir de determinado instante ele começa a cair. Aí algumas perguntas são feitas aqui, algumas considerações são feitas aqui. A primeira coisa que tu tem que considerar é que a gente está falando aqui de dois movimentos. A gente está falando de um movimento na vertical e a gente está falando também de um movimento na horizontal. Tá? Na horizontal, eu quero que tu sempre se ligue que a gente está falando de um movimento retilíneo uniforme na horizontal. Ou seja, não tem nenhuma aceleração associada a esse movimento aqui. Então, basicamente, eu estou fazendo a bolinha andar para lá, com uma certa velocidade, só que na vertical, a aceleração da gravidade faz aumentar a velocidade para baixo. Então, aqui na vertical, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui eu tenho um MRU e aqui eu tenho um MRUV. Ou seja, aqui eu tenho uma aceleração. O G, ele está apontando para baixo. Isso está fazendo com que um corpo aumente a velocidade para cá. Então, a gente vai tratar esse movimento como dois movimentos. Então, dependendo da situação, ele pode dar para a gente uma altura inicial, ou ele pode dar para a gente um alcance, ou ele pode dar essa velocidade inicial. Esses são os dados iniciais. Então, por exemplo, se o cara começa, fala assim, uma bolinha lançada, ela vai, tuf! O que acontece? Aqui, se eu tiver a altura, eu vou encontrar o tempo de queda. Como que eu vou encontrar o tempo de queda? Concorda que eu tendo a altura de um corpo, eu posso dizer que H é igual a GT ao quadrado sobre 2? O que é isso aqui? Isso aqui é aquela formazinha que a gente viu anteriormente. Lembra que a gente tinha visto? Cara, isso aqui ficou muito feio. H é igual a GT quadrado sobre 2. Isso aqui nada mais é do que a função da posição do movimento variado aqui. Que eu quero que tu entenda que o mesmo tempo que ele vai cair é o tempo que ele vai fazer isso aqui. Porque ele vai cair andando para lá. Então, na vertical, tendo a altura, eu calculo o tempo de queda assim. Na horizontal, esse espaço percorrido aqui, esse ΔS na horizontal, o que é? É essa velocidade dada ali que eu chamo de Vx, tá? Multiplicado pelo tempo. Que tempo é esse? O tempo de queda. Então, no mesmo tempo que ele anda isso aqui, ele cai isso aqui. Então, esse tempo é o mesmo tempo que esse. Claro que eu posso pedir para te encontrar a velocidade nesse ponto aqui. Essa velocidade x é sempre a mesma. Vai começar com uma velocidade aqui e a velocidade vai sempre se manter. A partir do momento que ele sai da mesa, ele começa a cair. Aí ele começa a aumentar a velocidade da vertical. Então, são dois movimentos. Um movimento na vertical, que eu já falei para ti, que é um movimento retilíneo e uniforme, variado. E esse aqui é o MRU, então a única equação que a gente vai ter é essa, o alcance, que é a velocidade x vezes o tempo de queda. Então o objetivo desses exercícios é tu encontrar o tempo de queda. Tendo a velocidade e o tempo, tu acha o alcance. Tendo o alcance e a velocidade, tu acha o tempo. Tendo o tempo, tu acha a altura. Tu tá entendendo? Então são dois movimentos. Na vertical, um movimento variado, na horizontal, um movimento uniforme. Então, a gente está falando de lançamento horizontal. Logo, logo, a gente vai fazer um exercício. No lançamento horizontal, tem uma coisa que eu quero discutir contigo. Quando meu professor falou isso para mim na escola, velho, eu fiquei chocado. Eu não sabia o que falar, professor, não pode ser, não pode ser. E ele me mostrou, tá? Ele me mostrou isso. O que acontece? Se a gente conseguir fazer isso aqui, tu vai achar o máximo. Olha só, imagina só, uma mesa, tá? Não, uma mesa não. Imagina o seguinte, vou desenhar aqui, tô desenhando aqui
é para parecer um revólver, tá? Parece ou não parece? O cara vem aqui assim, ó. Tuf! Aí aqui eu tenho o projétil do revólver. Sabe, se eu der um tiro, vai puf, vai cair, né? Depois. E vamos supor que tem uma altura aqui. Você sabia, que se eu pegar uma bala, eu der um tiro aqui, tuf, ela vai... E se eu soltar a bala da mesma altura, o tempo que ela cai no chão, se eu soltar aqui, é o mesmo tempo que ela vai cair no chão se eu der um tiro reto para lá? Tu entende por quê? Quando eu dou o tiro para cá, o cara tem essa velocidade aqui, que nada tem a ver com a queda. Então tem essa velocidade para cá, essa velocidade para cá. Essa velocidade depende do tiro aqui, tuf. Só que tem um detalhe, a força-peso faz com que ele caia aqui também. Então quem faz cair aqui é a aceleração da gravidade. No momento em que eu pego uma bala de revólver qualquer, eu só solto aqui, quando essa bala estiver aqui, aquela vai estar lá. Quando essa bala estiver aqui, aquela vai estar lá. Quando ela chegar aqui no chão, o que vai acontecer? Ó, ela vai estar aqui também. Tu entende que esse tempo de queda aqui corresponde a esse tempo de queda, só que indo para lá. Porque a aceleração da gravidade atua aqui das duas formas. Então, tanto essa que está indo para cá, quanto essa vão cair no chão no mesmo tempo. Isso é fato.